Esse dia para nós de muitas emoções, um dia especial para todos nós, e tenho certeza que Deus tem muito para falar conosco e muito para nos relembrar, muito para cativar o nosso coração mais uma vez na noite de hoje. Eu me apresentar, né? A gente tem que fazer a pregação direito, né? Nós estamos tendo formação de pregadores aí, então não vou me dar o luxo de fazer as coisas fora do comum. Meu nome é Vinícius, tenho muitos anos de vida, sou casado com a Natália, pai do Bernardo, do Inácio, do João Pedro e da comunidade. E a Natália não está grávida. E eu acho. E por misericórdia de Deus para me salvar, o Senhor me fez fundador desta comunidade. Hoje eu consigo falar isso com muita tranquilidade. O Senhor usou de mim e do Felipe para iniciarmos junto o projeto, depois com mais 8 pessoas, formando os 10 primeiros e assim caminhando. Mas o Senhor me deu o carisma fundante que eu sempre soube. Hoje eu sei que eu sempre soube, mas sempre corri de assumi-lo. E hoje quando eu falo assim, eu sou o fundador, eu não falo isso com nenhum tipo de glória, de vanglória ou, né, de soberba. Realmente eu sei que isso é, na verdade, é um espinho na carne, que é sempre um lembrete do tamanho da minha miséria. Deus me fez um dia refletir sobre isso. Eu sou tão miserável que Ele teve que me fazer fundador para tentar salvar a minha alma. E aí quando eu entendi isso, aí eu falei sem problema, não, eu sou fundador mesmo. É eu mesmo, não tem jeito de correr. Porque eu entendi que era meu caminho de salvação. Entendi que com isso também não há nenhum grande mérito, mas sim um meio de salvação. Assim, quando nós entendemos o caminho que Deus tem para nós, quando a gente entende um carisma, uma vocação, nós vemos a beleza daquela vocação e ao mesmo tempo o tamanho daquela cruz, que toda vocação é uma grande cruz e uma grande alegria, e não tem como realizarmos a nossa plenitude de missão nessa vida, cumprir, se não for dentro da nossa vocação. Então, com muita alegria, né, que a gente chega aqui hoje nesse dia, um dia marcante, um dia festivo para nós, um dia que nos remete a muitas recordações, não só de uma história, mas daquilo que Deus tem para cada um de nossas vidas, que foi e é impactada por este carisma. Amém? Qual a palavra que nós vamos ler hoje? Eita glória! A página mais bela da Sagrada Escritura, na minha opinião. Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Essa palavra que é poderosa, essa palavra que tem movido o nosso coração. Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11. Diz assim. Agora você vai de novo. Diz assim: a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, enquanto ele estava à beira do lago de Genezaré. Viu 2 barcas junto à margem, pois os pescadores haviam descido e estavam lavando as redes. Subindo a uma das barcas, a de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Sentou-se e da barca começou a ensinar o povo. Quando terminou de falar, disse a Simão: rema lago adentro e joga as redes para pescar. Replicou-lhe Simão: mestre, labutamos a noite inteira sem nada conseguir. Porém, já que o dizes, jogarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinais aos sócios da outra barca para que fossem ajudá-los. Chegaram e encheram as 2 barcas, que quase afundavam.
Ao ver isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um pecador. Pois o espanto se havia apoderado dele e de todos os seus companheiros, por causa da quantidade de peixes que haviam pescado. O mesmo acontecia com Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, daqui para frente pescarás homens. Então, atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação. Dá um beijo aí na sua palavra. Se você não trouxe a Bíblia, beija a palavra do irmão que está aí do seu lado. Dá uma salva de palmas para essa palavra poderosa. Você que já tem costume de vir no mar adentro, ou que é da comunidade, ou que já foi da comunidade, você já ouviu pelo menos umas 25 pregações dessa palavra. Mas ela sempre nos revela algo novo, porque a palavra ela é sempre poderosa e sempre atual. E nós vemos aqui neste contexto, como nós já refletimos várias vezes, que Pedro estava na sua vida normal, Pedro, André, Tiago e João, mas o personagem principal e a quem Jesus dirige a palavra e a quem Jesus escolhe o barco para subir é Pedro. E Pedro está aqui após uma noite, um dia de trabalho, mas os pescadores trabalham na madrugada, então após toda essa jornada de trabalho frustrada, ele está lavando as redes na beira do lago de Genezaré. E Jesus está ensinando o povo, e a multidão vai aumentando, crescendo. Jesus pede para entrar no barco de Pedro. Haviam 2 barcos, Jesus escolhe o barco de Pedro, e Jesus se senta naquele barco e dali ensina o povo. Após esse ensinamento, Jesus dá essa ordem para Pedro ir às águas profundas, ir ao largo, ir à parte maior do lago, ir aonde havia mais profundidade, dando essa ordem a Pedro para que ele saísse daquela posição rasa e fosse além. E ele obedece, e ali acontece essa pesca extraordinária. Ele fica espantado, porque é um homem pecador, apesar de ser um judeu temente, mas vê o tamanho do poder de Jesus, ele fica assustado, e então fica com medo, e Jesus diz para ele: olha, não tenhas medo, daqui para frente as coisas serão diferentes. E essa palavra é a palavra que destacou-se na leitura de hoje. Daqui para frente, é como se Jesus dissesse: olha, a sua vida até aqui, até este momento foi de um jeito, daqui para frente, Pedrão, por mais que você não queira, por mais que você diga não à proposta que eu vou fazer, a sua vida não é mais a mesma. Porque quando Jesus ele entra numa história, não tem como ser a mesma coisa. Diga sim ou diga não, não tem como ser a mesma coisa. E mudou. Nós temos aqui esta imagem de Pedro. Esta imagem é a imagem de Pedro pós Lucas 5. Porque ele disse assim: se nós tivéssemos um retrato de Pedro antes de Lucas 5, seria diferente. Porque, meus irmãos, quando a gente começa a caminhar com Deus, na presença de Deus, até a aparência da gente muda. É ou não é verdade que tem muito homem feio dentro da igreja que namora com mulher bonita? É ou não é verdade, gente? É verdade. Porque parece que quando a pessoa encontra Deus, assim, ela ganha uma simpatia que ela não tinha antes. Gente, tudo é marcado do momento que a gente encontra com Deus, antes e depois do encontro com Jesus, né, Rick? Antes, os dois Rick, né? Aí, ó. Antes e depois do encontro com Jesus, as coisas mudam,
as coisas são diferentes. Existem alguns momentos, até mesmo depois da caminhada, quando você já caminha com Deus, existem certos momentos em que parece que Jesus ele fala assim: olha, daqui para frente as coisas serão diferentes. Existem pontos marcantes na história de cada um de nós que mudam toda uma história, muitas vidas, impacta gerações, impacta um povo. E refletindo sobre esta palavra, pensando, rezando para o dia de hoje, eu cheguei nesta conclusão, que hoje nós celebramos esse dia, que foi um dia onde o Senhor falou: olha, daqui para frente as coisas serão diferentes. Desta data em diante, as coisas se dividem, antes e depois desta data. Existem momentos assim. Existe esse momento que nós celebramos hoje, que atinge todos nós, e existem datas na nossa vida, na nossa história, que são datas determinantes, como o dia que você teve um encontro com Deus. Aquele ano, aquele dia foi determinante. E depois que a gente tem aquele primeiro, existem outros momentos onde nós vamos indo, parece que a gente vai indo mais mar adentro, parece que existem outras datas importantes. O nosso carisma existe desde sempre. Estamos cansados de saber isso na formação. Desde quando existe o carisma? Desde sempre. Onde estava o carisma? No coração de Deus desde toda a eternidade. Em algum momento da história, Deus decide manifestar este carisma. E nós caminhávamos há mais ou menos 12 anos atrás. Nós caminhávamos em grupo de jovens. E o grupo de jovens é uma bênção, né, gente? É uma maravilha. Por isso que este ano nós estamos voltando na nossa essência para trabalhar com grupos de jovens, porque não pode morrer os grupos de jovens, né? Como estão todos, a maioria mortos, não podem morrer, porque é um grande celeiro de vocações, grande celeiro de tudo de bom para a igreja. Então nós fazíamos parte deste grupo, o grupo de jovens Resgate, e nós estávamos ali assumindo aquela coordenação, Felipe como coordenador, eu como vice-coordenador. E assim é um negócio esquisito, porque desde aquele ano, quando já estávamos assumindo, já existia um desejo de fazer algo a mais. Tanto que houve vários erros naquela coordenação, que Deus usou para o bem depois, mas houve vários erros de tentar transformar um grupo em algo maior que não era para ser, porque grupo é grupo, pastoral é pastoral, movimento é movimento, comunidade é comunidade. Então hoje eu vejo, nossa, isso não era coisa para grupo de jovens, mas a gente tinha esse desejo de fazer algo além. E eu me lembro, nos dias, eu não me lembro o dia agora, eu tenho anotado, mas eu não me lembro agora, mas em 2013, gente, na Jornada Mundial da Juventude, aquela praia de Copacabana lotada, 4 milhões de pessoas, estávamos lá, os farofeiros, né, parece que está também na essência ser farofeiro, e estávamos lá naquela missa de encerramento, onde não dava para ver o Papa, a gente via pelo telão, tinha assim uns 20 telão na nossa frente assim, estávamos do meio para trás, e o tema desta jornada era assim, olha, ide sem medo e fazei discípulos em todas as nações. Mas gente, o Papa ele falou isso naquela homilia assim umas 15 vezes. Jovens, ide sem medo, ide sem medo. E após a homilia ele ordenou um momento de silêncio. E é muito interessante, né, a autoridade de um Papa. Gente, 4 milhões de pessoas, ou 4 milhões e meio, não sei. E um silêncio absoluto, onde estavam todas aquelas pessoas, nós podíamos ouvir o barulho do mar, que foi na praia de Copacabana. E ali, aquele momento, sabe, gravou no meu coração, de uma maneira muito profunda, aquele ide sem medo, e aquilo ficou, e eu vim embora com aquilo no coração.
E assim, por isso que eu falei com o pessoal que tinha aqui da comunidade, gente, quem pudesse ir para a jornada lá em Lisboa, quem tem esse dinheiro para isso, tem que ir, sabe? É uma experiência extraordinária. E ali aquilo me deu um amor pela igreja, me deu um amor pelos jovens, me deu um amor, desejo de fazer as coisas, mesmo sendo todo imaturo, né? Mas ainda a gente acha que a gente vai salvar o mundo no início de caminhada, né? Que a gente acha que a gente é o profeta das nações, né? Nós somos os novos Jeremias, né? A gente acha que é assim, né? Então eu pensava assim também, né? Eu era o eleito, tinha 4 milhões de pessoas, eu era, né? O Papa estava falando para mim, né? Tipo assim. E aí eu saí dali profetão, né? Aquela coisa assim. E nós começamos as reuniões ali, eu e o Felipe, projetando algo que viria. O Senhor nos incomodava, o Senhor falava no nosso coração para fazer algo. Neste ano eu já era noivo, estava preparando para casar. A gente estava velho para ficar em grupo de jovens já, porque no meu tempo não era igual hoje, que você vai nos grupos de jovens, tem cara de 30 anos lá, né? Ou não é assim hoje, né, gente? Tem cara de 30 anos em grupo de jovens, não é possível um negócio desse, né? É grupo de jovens, né? Aí quer transformar, não, mas aqui tem espaço para todo mundo. Não, tem que tomar vergonha na cara, entendeu? Vem para a comunidade que a gente acolhe, se você está aí, está nessa situação. Então já estava na hora de sair do grupo de jovens assim, e um apelo no coração, um desejo de fazer algo além, e uma preocupação, nossa, vai acabar o nosso tempo aqui, aonde nós iremos, o que nós vamos fazer? E era essa a inquietação que existia no nosso coração, e ao mesmo tempo eu tinha aquela palavra do Papa, ir sem medo, aquela coisa toda. Nós começamos a projetar esse movimento, esse algo novo, que nós chamávamos de projeto, depois veio o nome, projeto Missão Ágape. Por que Ágape? Um dia eu vou descobrir, porque eu não sei. Nós achamos um nome bonito, massa. O Padre Marcelo lançou o livro, chamava Ágape, era um sucesso absoluto. O significado era top, amor incondicional, era isso que a gente queria, sim, entendeu? Ó, massa. E a Ágape, entendeu? Hoje, quer dizer, eu não sei a inspiração, né? O Felipe sabe também não. Assim, é realmente por isso, né? Porque é massa, bonito. Hoje eu consigo casar o Ágape com o Lucas 5, né? Que não é a pregação de hoje. Vocês vão ver que massa que é. Mas depois outro dia nós fazemos essa pregação. E aí veio esse nome, e aí foi chegando ali mais ou menos dezembro. Nós marcamos uma reunião, eu e o Felipe, para a gente rezar lá no Santíssimo. Ele não foi na reunião. Eu, um colérico muito maltratado, fiquei bravo demais, mandei ele para aquele lugar e falei assim: você é um folgado, você marca um compromisso e não cumpre. E aí nós interrompemos o projeto. Não dá para mexer com você, não. Então brigamos, né? Brigamos. E aí ficamos brigados nisso, mas o meu coração ainda ardia. Passou dezembro, passou ali confraternizações, passou Ano Novo, Natal, e ali um dia nós estávamos indo para onde? Virgolândia, gente. Que o lugar que a gente ia era Virgolândia. Se você me colocar num carro de olho fechado, eu sei chegar em Virgolândia, porque nós estamos muitas vezes em Virgolândia. E no caminho de Virgolândia, fomos realizar uma missão em Virgolândia. Quando nós estávamos voltando de Virgolândia, né, aconteceu aquele caso com a Adriele. Adriele falou que vinha, hoje não veio, né? Aí Adriele não, né? Estávamos no carro lá e a Adriele estava lá. Adriele é uma gordinha muito fofa, fofinha, dá vontade de se apertar ela, né? E aí ela estava no carro. E nós estávamos falando sobre missão, sobre vida missionária, o assunto era esse. E ali estávamos descendo um morrinho, sei até hoje que local que era esse, e eu estava pedindo a Deus, ela não sabia disso, uma confirmação, se esse projeto deveria ir para frente ou não, porque eu estava muito incomodado, porém não estava dando certo ali mais, eu e o Felipe naquela conversa, e eu pedi a Deus um sinal. E quando a gente está no início da caminhada, a gente faz muito isso, né? Jesus, me dá um sinal claro, porque eu sou difícil de entender as coisas, né? A gente não fala assim? Todo mundo já falou assim.
E Jesus falou claramente nesse dia, porque estávamos no carro, e aí ela começou a falar, aí estou sentindo um aperto no meu coração, e ela já tem a voz fina, afinou ainda mais a voz assim, falou, olha, eu tenho que te falar uma coisa. E aí ela falou assim, olha, Deus está falando no meu coração, e eu quero te dizer que nós precisamos fazer alguma coisa. Aí depois ela falou assim, alguém precisa fazer alguma coisa, alguém precisa fundar uma comunidade na nossa diocese. Aí já deu aquele sabe, aquele estralo no coração, aquela lágrima que a gente fica segurando assim para não cair. Aí eu falei assim, Adriele, e Deus, e eu acho que tem que ser você e o Felipe para começar isso. Aí a lágrima caiu, não teve jeito. E aí eu falei, amém, irmã. É isso. Assim, as palavras eu tenho até anotado ali, né? Porque no dia que ela veio aqui, eu falei, você lembra como é que foi? Aí eu tenho as notadas ali. Pois é, Adriele, você corrige aí se não tiver isso, viu? Eu falei que você é uma magrinha muito linda. E esperamos você aqui semana que vem. E aí, gente, nossa, meu coração ficou assim, nossa, é isso agora. Aí eu já fiquei na vibe, já lembrei lá do Papa, já fiquei profeta das nações, aquela coisa. E aí eu me lembro que era o aniversário, isso foi em janeiro, era o aniversário da Natália que estava chegando, lá no Onça, né? A Natália era a rainha do Onça, quando a gente começou ali, a Miss Onça, quando a gente começou ali, a gente estava noivo, na verdade, nesse tempo, e aí teve um aniversário da Natália, eu falei assim, ó, se o Felipe vir, eu vou falar com ele. E eu falei assim, ó, eu vou chamar ele para voltar para o projeto. Se ele quiser ir, ele vai. Se ele não quiser, eu vou sozinho. Mas era mentira, porque eu estava doido querendo que ele fosse, que eu não tinha coragem de ir sozinho. E aí eu fui e falei com ele aqui, é o seguinte, ó, eu não gostei do que você fez lá naquele dia e tal, mas eu quero te falar que eu quero tocar o projeto. Tá bom? Se você quer ir ou não indo, eu vou tocar o projeto para frente. Você quer ir? Tipo assim, né? Mó marra, né? Aí ele falou, não, eu vou também acho que tem que seguir. Eu falei assim, beleza então. E por dentro estava felizão, né? Gente, eu nunca tive coragem de fazer nada sozinho, sempre muito cagão. E aí nós reiniciamos, né? E na outra, a gente já foi procurando as pessoas, reunimos ali 10 pessoas que estavam, 10 contando conosco, né? Outras 8 pessoas, juntamos. E ali nós fizemos a primeira reunião dia 16 de fevereiro de 2014, era um domingo de tarde. Juntamos essas pessoas e fizemos essa reunião para apresentar o projeto Missão Ágape. E essas pessoas eram pessoas que já estavam falando sobre isso. Essas pessoas já falavam com a gente sobre isso. Tipo assim, todas essas pessoas, elas em algum momento falaram conosco alguma coisa que nos dava um sinal. E também a gente já viu que esse que já era mais velho estava na hora de sair do grupo também, né? Então esse povo sempre foi velho. Então assim, e para iniciarmos esse projeto, fizemos aquela reunião naquele dia, onde nós tivemos ali muitas ideias, teve lágrimas, teve diversos pensamentos, raciocínios, rezamos em cima disso. Gente, nós não sabíamos o que nós estávamos fazendo. A gente não tinha noção do que estávamos fazendo. Sabe uma coisa que eu percebo hoje? É que nós fazíamos as coisas com uma reta intenção muito grande, tentando entender aquilo que Deus queria e executando as coisas. Gente, mas nós não tínhamos a mínima noção da proporção daquilo que Deus queria fazer por meio de nós, apesar de termos sonhos, apesar de pensarmos muitas coisas, apesar de achar muitas coisas. A verdade mesmo é que a obra sempre foi de Deus e sempre foi Ele que conduziu todas as coisas, e a gente não sabia direito. E naquele dia, meus irmãos, naquele momento ali, foi quando Jesus falou assim, olha, daqui para frente as coisas serão diferentes. Daqui para frente, 16 de fevereiro de 2014, serás pescador de homens. E eu vejo esse serás como um processo formativo, não como daqui para frente você já é alguma coisa, mas daqui para frente você passará por um processo formativo para se tornar aquilo que eu quero que seja. Então nesse momento determinante,
nós ali tomamos algumas decisões. Logo depois, no dia 31 de maio de 2014, um dos dias mais felizes da minha vida, eu casei. A salva de palmas, gente. E ali, depois que eu casei, nós começamos a reunir lá na nossa casa de casado, né? Porque quando casadinho de novo é assim, né? Sabe como é que é? E começamos a fazer reuniões ali. A gente fazia muitas reuniões para rezar, para discernir, para estudar, para tentar entender as coisas, para partilhar, para projetar muita coisa. Eu tenho ali vários documentos, as coisas que a gente decidia. Então a gente começou entregando cesta básica, a gente começou rezando rosário, que era um grande desafio rezar um rosário. A gente tinha uma Missão Madalena. Quem lembra do Missão Madalena aí, levanta a mão. O que era o Missão Madalena? A gente visitava prostitutas. Então a gente ia nas BRs, nas beiras de estrada, e abordava as prostitutas, conversava com elas, rezava por elas. Era a Missão Madalena. Hoje a maioria das prostitutas estão dentro dos, estão dentro dos, né? Existem várias casas próprias para isso. Naquela época já foi dificultando o nosso trabalho, que a gente já não estava achando tanta, não estou dizendo que não acha, mas nós fazíamos esse trabalho, nós fazíamos ali trabalhos com grupos de jovens, que era um dos principais trabalhos. O que a gente pensou? Nós somos bons em ajudar, em formar grupo de jovens, é o que a gente sabe fazer, é o que a gente fez aqui, a gente é jovem, e ali nós começamos a oferecer esse trabalho para os outros. Nós fomos lá na Ilha Brava, foi lá que nós achamos o Brenão perdido, lá na Ilha Brava, quando a gente foi fazer um trabalho lá com um grupo de jovens, o Encontro Regenera. Depois nós fizemos assim, vários lugares este encontro. A gente só ia em quebrada mesmo, só cidadezinha ruim mesmo, só quebradinha, onde ninguém queria. O lema era esse: vamos onde ninguém quer ir. E nós íamos, né, Gabriel? Gabriel pegou um pouco dessa parte do início, e nós íamos e fazíamos essas missões. Fomos avançando ali. Depois nós começamos a ter um acompanhamento com o padre, tivemos depois dos próximos anos, nosso primeiro Totus Tus, que veio o Hélio Maria. Nós tivemos o Namoro a 3, foi o primeiro Namoro a 3, tem gente que fez aqui Namoro a 3, namora até hoje, né? O Paulão fez e casou, aê Paulão! E se tem um negócio também que esse carisma é casamenteiro, viu, gente? Tem um monte de gente conhecendo, namorando, casando aqui. Se você está procurando alguém, talvez você encontre aqui. Depois nós temos que fazer uma postagem só dos casal que deu aqui, entendeu? E também, mas tem um negócio também, é pimba, casou, já parece que a barriga já cresce, não sei o que acontece, né, o pessoal, enfim. Então começamos a fazer esses trabalhos lá na Calcutá. Gente, a Calcutá hoje, ela não é nem um pouco daquilo que era antes. Não tinha nenhuma casa de tijolo. Todas as casas eram de aqueles tabletes de madeira, sabe? De telhas, as telhas Eternite em pé assim. Era terrível, não tinha luz, o pessoal não tinha vaso sanitário, era fossa. A gente chegava para ajudar as pessoas. Quantas vezes nós chegamos para ajudar as famílias assim, e as crianças pulavam de alegria, porque chegou biscoito recheado, sabe assim, a pobreza mesmo. Quantas vezes a gente chegava para ajudar as famílias, e eles falavam: nossa, a gente não tinha o que comer hoje. E nós abraçamos aquela causa, abraçamos aquela situação, abraçamos aquelas crianças, começamos ali aquele trabalho, e fomos desenvolvendo todo esse trabalho. Fomos lá, tivemos a adoração no Santa Clara. Alguém chegou aí na adoração lá no Santa Clara? Levanta a mão aí, ó. Os dinossauros. Tinha uma adoração lá na igreja de Santa Clara, no Santa Luzia, que a gente, toda sexta-feira, desde sempre, né? Sexta-feira, a gente fazia adoração lá. Depois a gente foi lá pro São Francisco, ficamos lá alguns meses também, tentando ter adoração, tentando ter reunião. E depois nós fomos para a nossa primeira sede, assim, né, bem estruturada, assim, né, uma estrutura maravilhosa, extraordinária. Depois no final, vamos passar algumas fotos aqui, deixar passando aí, enquanto vocês estiverem consumindo na nossa lanchonete. Tinha lá era uma garagem, né, então era aquela garagem que nós pegamos vários, como é que é o nome desse negócio aqui mesmo?
pallet e desfizemos eles e fizemos uma parede maravilhosa, rústica. Entendeu? Vocês vão ver que coisa bonita nas fotos aqui. Quem viu, viu, gente. Aquela parede maravilhosa, assim, aquelas paredes pintadas de pérola do lado, assim, tudo super combinando. E aí parece que é um negócio que persegue também a gente, parece que está nas entranhas. Esse tipo de coisa aqui, olha. Tá vendo? Porque lá também tinha isso. A gente pode tampar o que for, mas sempre tem uma aguinha descendo onde a gente vai. Então assim, acho que a gente tem até que aceitar isso, né? Faz parte, a gente acolhe com todo amor. E nós fomos vivendo este tempo, fomos avançando, caminhando assim em comunidade, fomos entendendo o que era comunidade, até quando chegou o ano 2017, quando o padre nos direcionou até o bispo. Ele falou assim: o bispo precisa saber que vocês existem. Como que vocês se reúnem, fazem coisas e o bispo não sabe que vocês existem? A diocese é dele, ele tem que saber. Beleza. E aí ele marcou uma reunião com o bispo e falou: dia tal hora nós teremos uma reunião com o bispo. E ele, gente, se chamava Missão Ágape. Existia uma pretensão de ser comunidade um dia, talvez, quem sabe, mas era missão. E nós falamos, eu lembro que nós conversamos isso antes da reunião, dias antes. Falei assim: olha, nós seremos comunidade no dia que Deus falar que a gente é comunidade. Ele não vai se chamar comunidade sem Deus falar que nós somos comunidade. Então Deus vai falar isso com a gente e vamos submeter aquilo que o bispo falar. Chegamos lá na reunião, Dom Félix, né, todo mundo tremendo. Sabe como é que é quando a gente vai encontrar o bispo? Hoje o bispo já está mais de casa, né? Mas a gente, todo mundo tremendo, aquela situação toda, roupa bonita e tal, aquela coisa, pá. E aí o bispo vai conversando, entrevistando, perguntando algumas coisas. Por fim, ele fala assim: gente, olha, então agora, já que eu conheci vocês, antes eu tinha preenchido um formulário grande também, mandado por e-mail que eu tinha pedido. Agora, já que eu conheci vocês, eu vou pedir o fulano de tal, auxiliar dele, para emitir o documento, reconhecendo vocês como comunidade, sem a gente pedir. Dá uma salva de palmas para ele. E ali a gente olhou um para o outro assim, nós nem pedimos, como é que ele sabe? E ele falou: não, vou dar um reconhecimento aqui para vocês atuarem na diocese. Então a primeira coisa que a gente chegou foi mudar o nome do Facebook, né? De Missão Ágape para Comunidade Missionária Ágape. Hoje eu sei porque que tem um missionário Ágape também, que hoje eu não sabia. Amém. E ali então nós tivemos todo esse processo. Aí nós começamos a elaborar sinal de pertença. Aí nós tivemos encontro vocacional. Aí deu um upgrade mesmo assim. E aí depois nós fomos avançando. Graças a Deus a garagem já não cabia mais de gente. A garagem entupia de gente. Assim, umas 25 pessoas, entendeu? Um negócio extraordinário, porque como era uma garagemzinha, parecia que estava lotado, então ficava gente sentada até quase na beira da rua. Eu falei assim: nossa, daqui uns dias nós vamos ter que alugar um estádio, né? E aquela coisa, não dá mais, essa garagem não nos comporta mais, vamos para uma casa. E ali naquela dificuldade para alugar uma casa que custava R$600, um terraço do 3º andar, nós fomos, olhamos, pedimos muito a Deus, ali achamos aquela casa, fomos lá para esse terraço. E ali, meus irmãos, as coisas foram fluindo. Depois nós tivemos várias despedidas nesse ano, 2018, várias despedidas, um ano de muita mudança, muito recomeço na comunidade. Muita gente saiu e a gente foi recomeçar a comunidade e passamos por um processo grande de amadurecimento mesmo, até chegar o ponto em que nós começamos a dar passos mais firmes. Uma coisa que eu quero contar para vocês, 2018, assim, existem coisas que a gente não esquece. Quem estava no Totus Tours 2018, levanta a mão, fala eu. Foi extraordinário, não foi, gente? Uma semana antes, quando nós fomos rezar no monte, quem estava nesse dia do monte? Nós fomos rezar no monte, pelo Totus Tours. Quando nós estávamos rezando no monte, o Senhor sempre colocou no nosso coração avivamento para a Diocese de Governador Valadares. A gente sempre rezava por isso,
nós sempre tínhamos essa inclinação e até esse fervor que nós queremos voltar, e nós estávamos rezando lá em cima do monte, e via a cidade toda assim. Aí, vamos fechar os olhos todo mundo, fecha os olhos todo mundo. Aí eu não lembro quem estava conduzindo, né? E aí, eu sei que alguém falou assim: eu estou vendo 3 taças, e essas taças contêm água e vinho, estão sendo derramadas sobre a nossa cidade. Aí todo mundo, oh glória, oh glória, oh glória. E aí alguém teve um entendimento. Eu tenho entendimento que essas taças são a misericórdia de Deus descendo sobre esta diocese, e é uma porção de avivamento que o Senhor está derramando. Aí todo mundo, oh glória, oh glória, oh glória, aquela coisa, né? E aí, meus irmãos, nós sentimos uma brisa descendo sobre a nossa, um sereno, né? Uma chuva leve. Alguém falou assim: abre os olhos. Na hora que nós abrimos os olhos, nós vimos, não sei se você já viu de longe, quando você está de longe, você está vendo um local amplo assim, você consegue ver a chuva caindo, né? Você já viu? Nós vimos 3 colunas de chuva caindo sobre a cidade. Quem se lembra disso, gente? Foi extraordinário. E ali nós clamamos mais ainda por avivamento, e nosso coração ficou cheio. E aí chegou lá no dia do Totus Tuus, nós estávamos lá no momento final, e o Moisés Rocha, folgado pra caramba, falando que não tem profeta, aqui não tem profeta, aqui não tem profeta. Eu queria achar essa pregação. E ele meio que provocou a gente assim, sabe assim, tipo assim, que eu tive que sair, não sei de onde, para vir aqui pregar, porque não tem profeta nessa cidade. Deus quer levantar profetas, e falando aquela coisa. Meus irmãos, mas naquele cara começou a rezar, eu não sei se foi o Espírito Santo ou foi o Espírito colérico que subiu sobre mim, mas minha vontade era de voar naquele homem, porque estava falando essas coisas, mas na verdade era o Espírito Santo. E nós fomos lá na frente, e pegamos o microfone dele assim, tipo assim, né? Folgado, gordo, né? Vontade de farela, isso. E nós começamos a ministrar uma oração de avivamento sobre a diocese. Foi poderoso, ali foi de Deus mesmo, gente. Foi poderoso, poderoso. Ministério de música lá cantando, o sarça que só queima, e nós clamando, e vamos dar as mãos todo mundo e vamos rezar. E aí depois, quem? A Adriele, magrinha, bonitinha, fala assim: Deus está, aí fala no meu coração, no meu ouvido: Vinícius, Deus está falando para a gente clamar por chuva, que Ele vai dar um sinal para nós. Aí eu olho assim para o teto, olha assim, tá, o dia estava claro, não tinha sinal de chuva. Aí eu falei: você tem certeza? Tem certeza, eu tenho certeza. Então fala você então. Deus falou com você, então você fala. Aí eu falei: vou pegar o microfone para você. Peguei o microfone, passei para ela. Aí ela falou: Deus está falando que Ele quer dar um sinal visível do derramamento da glória dEle sobre a nossa cidade. E Deus mandou a gente rezar porque Ele vai fazer chover. Aí todo mundo fez igual eu, olhou assim pro céu assim, não tinha sinal de chuva. Aí ficou todo mundo meio assim. Eu falei: gente, vamos rezar, né? Vamos rezar. Vamos rezar, vamos rezar, vamos rezar. Toca a bateria aí mais forte. Vamos rezar, vamos começar. E aí começamos a clamar. Manda chuva, Deus. Manda chuva, Deus. Nós olhávamos assim: manda chuva, nem sinal de chuva. Mas vamos rezando. Tinha outras pessoas também ministrando ali com eu não sei quem era, quem estava, né? Na hora foi uma doideira, foi um negócio, foi uma loucura. E ali nós clamamos. Meus irmãos, eu não sei que hora que foi, eu sei que numa das olhadinhas que eu dei assim, estava chovendo. E ali nós ficamos doidos, porque era o derramamento da graça de Deus sobre a nossa diocese. E ali acabou aquele momento extraordinário. Algumas pessoas estavam indo embora, saiu no meio do momento, e depois ligou para falar assim: olha aqui, ó, estou falando um negócio para vocês, sai aí na rua para vocês verem uma coisa. E aí quando nós saímos, algumas pessoas, e quando nós vimos, só havia chovido em cima da escola. Você via a marca certinha,
nos quarteirões em volta não havia uma gota de água. Olha que coisa extraordinária. Isso mostra os sinais de Deus, a ação de Deus para a nossa diocese por meio deste carisma. Nós tivemos vários outros momentos, quis destacar somente esse, de oração e de momentos onde Deus mostrava que Ele tinha algo para esta diocese por meio do carisma. E quando eu digo isso, eu não digo que é exclusivamente, mas eu digo que existe algo que Deus quer de nós para essa diocese, e Deus sempre fez isso, Deus sempre mostrou isso. E pela entrega de vida dos membros que foram chegando, pelas novas vocações, sempre muitas pessoas foram, mas sempre vieram muitas pessoas também que foram somando e foram encorpando o nosso carisma. Um ponto determinante que eu me lembro também, quando o Senhor já estava incomodando o meu coração para dar mais. Eu sempre tive isso, eu sabia que uma hora Ele ia falar comigo isso aqui, de dar tudo. E eu via que estava chegando o momento de dar tudo, de largar tudo. Toda a vida profissional que tinha, tudo que tinha alcançado até esse momento. Fui fazer um retiro lá na comunidade Deus Existe, um retiro de novas comunidades. Estava com isso no meu coração e ali Deus falou muito no meu coração. E aí eu cheguei em casa e falei assim, ó, o mais difícil não é Deus falar no meu coração, é Deus falar no coração da Natália, dela aceitar essa loucura. Então assim, se for de Deus, o Senhor vai confirmar com ela, se não é coisa da minha cabeça. E aí, gente, um dia de noite eu cheguei para ela e falei, olha, estou vendo a nossa situação aqui, eu sinto desejo de dar mais, do jeito que está muito difícil, porque exige muito de mim e de você, carisma, e nós precisamos dar um passo a mais, e Deus me falou que se a gente der esse passo a mais, a comunidade, o carisma vai crescer muito. Aí ela nem pensou, gente, respondeu assim, eu confirmo, então vamos. Ai meu Deus do céu, aí eu falei assim, eu achei que ela não ia aceitar, né? E aí eu tremi nas bases todas e falei assim, pois agora nós temos que submeter ao bispo. Quem manda aqui não é ele, a igreja é dele. Então se é de Deus mesmo, que a gente sempre quer mais confirmação, né? O bispo vai aprovar. Marquei um dia com o bispo, foi eu e a Natália, sentamos lá com o bispo. O que o bispo fala? Eu confirmo, pode ir. Aí nós trememos mais ainda. Aí foi todo aquele processo de desligamento de trabalho, aquele desapego, um processo muito difícil, mas ao mesmo tempo é uma alegria fazer esse tipo de renúncia. E logo depois, gente, que nós ingressamos ali, estourou pandemia, aquela coisa toda, e Deus deu para nós essa casa. Dom Félix me ligou um dia, falou assim, olha, as irmãs da fraternidade estão saindo da casa, você quer assumir a casa para a comunidade? Aí eu falei assim, aquela casa lá, das irmãs? Aí já no meu coração, eu falei, nossa, já com vontade de soltar um foguete. Eu falei assim, vou pensar e te retorno. Porque a gente tem que ser charme, né? Tem que ter charme. E aí eu mandei lá no conselho, falei assim, vamos rezar e tal. Aí todo mundo disfarçou, temos que rezar, temos que discernir, né? No fundo estava todo mundo doido querendo. Mas de fato nós rezamos, discernimos, não tinha como correr, abraçamos esta casa. Quando a gente abraçou essa casa, nós viemos para cá, demoramos em vir para cá, tinha muita coisa para fazer. A reforma começou quando a gente veio, está até hoje, vai durar pelo jeito da vida toda, né? sempre aquela coisa toda, mas hoje está muito mais bonito do que quando nós entramos aqui, viu gente? Já deu uma melhorada boa. E aí nós entramos nessa casa aqui, começamos aqui a caminhar, e realmente assim foi um dos dias divisores de rios também, quando nós viemos para essa casa. Um belo dia, estávamos rezando na capela, não sei quem que estava comigo, mas eu estava lá, eu lembro que eu estava na capela, Dom Félix me liga, fala assim, porque quando a gente já lê assim, Dom Félix, né gente, você já dá aquela, você já tem que equilibrar as pernas, primeiro vai lá para atender. Ele falou, tá tudo bem, bem, Deus abençoe. Pois é meu filho, é o seguinte, nossa diocese está construindo uma casa em Belo Horizonte para o seminário, e nós precisamos de recursos. A diocese tem alguns imóveis, mas todos estão muito agarrados lá na prefeitura com documentação, e nós decidimos vender alguns imóveis.
E esse imóvel é um dos que nós queremos vender, essa casa que vocês estão. Então estou te avisando para você já se preparar, que em breve a gente vai pedir para vocês entregar o imóvel. Beleza. Nem palavras, né? Aí eu já fui ali, já voltei para a capela, rezei, chorei, pensei, falei com o pessoal do conselho, ficou todo mundo, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? Espera aí, ô Dom Félix, quanto que é a casa? Ó, ela vale mais, mas para vocês 400 mil. Ah, tá. Beleza. Beleza então, 400 mil. Era só para saber, obrigado. E aí, o Senhor falava no nosso coração: é para comprar a casa. É para comprar a casa. É para comprar a casa. Vamos juntar tudo que nós temos, para ver quanto nós temos de dinheiro. Quem lembra? 38 mil reais. Aí nós falamos: Jesus, nós temos 38 mil reais. Jesus falou: é para comprar a casa. Falei: Dom Félix, nós queremos comprar a casa. Aí ele falou assim: vocês têm dinheiro? Não, nós vamos correr atrás. Entendeu? Aí ele falou assim: tá bom, precisar da minha ajuda aí, pode contar também, que eu vou fazer. Aí ele emitiu um documento para nos ajudar. E nós fizemos campanha de tudo que você pensar. Campanha de ouro, campanha de Pix de 10 reais, campanha com os moradores dos Estados Unidos, né? Campanha do dólar, né? Assim, gente, o dólar vale mais, quem tem parente nos Estados Unidos, vamos pedir. E as providências foram chegando. Gente, foi maravilhoso contemplar as senhorinhas, porque a gente já estava famoso na diocese por causa dessa casa. Porque tinha gente que chegava assim: eu acho um absurdo a diocese vender essa casa para vocês, não vou ajudar também não, vou fazer um desgramado, entendeu? Quantas vezes, né, o Vinícius lembra? Nós chegávamos para pedir os outros, o pessoal falava isso com a gente, e a gente pedia, e eu me lembro alguns casos interessantes, como por exemplo, algumas coisas que foram nos animando, mas como eu dizia, a gente chegava nas missões para pregar, as doninhas tiravam assim: ô meu filho, eu estava guardando isso aqui para alguma emergência, mas eu vou dar para ajudar vocês na casa. Gente, 20 reais, 50 reais, é esse dinheiro que fez a diferença. Da viuvinha, né, que deu as moedinhas dela. Mas teve também os mais graúdos, que a gente ganhou doação dos Estados Unidos. Um homem doou para nós um lote, na semana do dia de Santa Rita. Não, gente, quem se esqueceu disso? A novena de Santa Rita, 6 horas da manhã, que foi uma maravilha. Nossa, porque Santa Rita é das causas impossíveis, e a causa era impossível. Nós juntamos a galera para fazer a novena de Santa Rita. Era 6 horas, não era? 5 horas da manhã. Por isso que deu certo aí. 5 horas da manhã, rosário, cruzada do rosário. Então cada dia era a escala de rezar o rosário, aquela coisa, sabe assim, aquela campanha. Nós ganhamos esse lote, deu uma empolgada na gente. Depois veio um outro benfeitor e falou assim: olha, eu sou dono de um loteamento, eu quero doar para vocês um lote de 1000 metros quadrados, uma chacrinha, e vocês podem fazer o que vocês quiserem. Se vocês quiserem vender para usar na casa, vocês podem. E aí já nos deu aquela soma, aquele ânimo. Depois nós tivemos, eu me lembro também, uma vez nós fomos conversar com um médico aqui, foi eu e o Vinícius, e quando nós chegamos lá, nós colocamos assim sobre a mesa um folder que nós fizemos, e tinha a imagem de Nossa Senhora assim. Aí na hora que ele olhou a imagem de Nossa Senhora, ele perguntou do que se tratava, nós falamos. Aí ele falou assim: todo o dinheiro que entrar no dia de hoje é para vocês, nesse consultório. Porque ele viu a imagem de Nossa Senhora e ele era devoto de Nossa Senhora de Fátima. Então nós tivemos toda essa campanha, mas quando foi chegando na hora derradeira, era uma quinta-feira, o prazo final, que eu tinha que chegar para o bispo e pagar a casa, ou não ficar com a casa, nós não tínhamos condições. Juntando tudo, nós tínhamos 120 mil reais. É dinheiro pra caramba, né, gente? Você juntar numa campanha dessa. Então, apesar de ser muito dinheiro, não dava para comprar a casa. E aí a Camila arruma um contato lá, que eu não sei se ela estava guardando para o final,
se era para dar emoção na história, porque eu até hoje não entendo por que ela não falou antes. Mas ela falou, eu tenho um negócio aqui, pode ser que dá certo. Aí era um dia que tinha uma reunião aqui, nós marcamos mais cedo na Camila. Fomos lá na casa do empresário, conversamos com um dos empresários. Ele falou, não, vamos marcar aqui com o meu sócio, e marcou no outro dia, eu não me lembro agora qual dia que foi, mas marcamos um dia pela manhã, e nós fomos lá, eu e a Camila, conversar com esses dois empresários. Gente, quando nós sentamos na mesa, e os homens chegaram ali, na hora que eu coloquei em cima da mesa o bendito folder com a imagem de Nossa Senhora, o homem começou a chorar. Você lembra disso, Camila? A Camila olhou para a Camila, eu olhei para a Camila olhou para mim, nós não entendemos nada. E o homem foi chorando. Gente, mas não foi assim uma lágrima escorreu pelos olhos, ele soluçou. Chorou. E falou que já tinha ouvido falar de nós, porque alguém tinha ido divulgar lá no texto dos homens, já tinha ouvido falar dessa campanha. E procurou saber quanto que nós precisávamos. E ele falou que ele, nesse empreendimento que ele estava, foi por meio de Nossa Senhora, numa peregrinação que ele fez lá para Aparecida do Norte, onde ele teve a graça de conseguir entrar nessa sociedade, e esta empresa deu certo, estava gerando bons lucros para ele, e ele queria retribuir a Nossa Senhora. E aí ele chamou a gente para ir lá, falou assim, vamos conversar com o bispo, marca que eu quero conversar com o bispo, eu vou com vocês, já está marcado, é quinta-feira de manhã. E aí, gente, esse homem foi com a gente, falou uns tem com o bispo, umas doideiras, que danou a falar umas doideiras com o bispo lá. Chegou na hora do assunto da casa, falou assim, é isso que eu quero saber. Ele falou, pois é, os meninos têm 120 mil, eu vou ali no banco agora, vou fazer um empréstimo de 180, transfiro 300 mil para a conta da diocese, e o senhor deixa a casa com os meninos. Aí eu olhei para o Dom Félix assim, falei assim, está com o senhor agora, né? Aí ele falou assim, trato feito. Pegou na mão dele, gente. Oh, glória a Deus! O homem saiu na hora e foi lá no banco. E graças a Deus, nós sofremos tanto nesse tempo, gente, eu até emagreci. Não emagreceu quem não quis, perdeu a chance. Nós conseguimos a casa. Foi de Deus, foi de Nossa Senhora essa casa. Por isso que o nome da casa é Casa Imaculado Coração de Maria. Mas vai chamar, na hora que trocar a placa, vai chamar Casa de Maria. Porque agora o pessoal parou de ligar, porque nós ficamos aí quase um ano sem telefone. Mas todo dia eu atendi o telefone, o Marlon vai se lembrar disso. É da Casa de Maria? Já entendeu, Marlon? É da Casa de Maria? Aí teve um dia que eu falei, é da Casa de Maria. Porque parece que tinha uma Casa de Maria por aqui, né? Em Valadares. Então, é aqui a Casa de Maria agora. Pode falar que aqui é a Casa de Maria. Então, é a Casa de Maria, dada por Deus, em resposta à entrega de vida das pessoas que por aqui passaram. É sempre uma resposta, gente. Poderíamos falar de muitas outras coisas aqui, momentos de oração, quando nós nadamos na água nesse chão aqui, quando nós rezamos por Frei Toninho, diversos momentos extraordinários que nós tivemos. Poderia falar aqui das diversas providências aqui, testemunho como comunidade de vida. Mas eu digo para você que este carisma é de Deus. Eu digo para você que o que nós celebramos hoje é um dia em que o Senhor resolveu mudar as nossas histórias. Eu quero dizer para você, no dia 16 de fevereiro de 2014, a maioria de nós que estamos aqui, vocês não estavam lá, mas naquele dia a vida de vocês começava a ser impactada. Você já parou para pensar que se não fosse o dia 16 de fevereiro de 2014, você não estaria aqui hoje?
não existiria isso daqui. Não tinha Rick com Sara. É verdade. Os caminhos seriam diferentes, talvez sim, talvez não, mas a probabilidade é que não. Eu sei, Arthur. Gente, Rafael e Letícia casou aqui dentro. Camila e Rafael Amaral. Wesley e Tamira estão namorando. Léo e Amanda. Maria Francisca e Iago. A sua vida e tantas coisas que o Senhor fez e faz na nossa história. Por isso, o dia em que celebramos hoje é um dia onde nós devemos refletir no que Deus tem para nós. Deus sempre pensou em nós. Deus sempre pensou em você. Você que está aqui hoje, talvez como visitante, primeira, segunda, terceira vez que você vem aqui, o dia 16 de fevereiro de 2014 teve impacto na sua vida também, porque você bebe deste carisma, e tudo isso vem por meio de uma série de sims. Não é o meu sim, são várias pessoas que disseram sim. Não são os 10 primeiros que disseram sim, são os que vieram depois e depois e depois e depois e foram dizendo sim para Deus. Por isso, não tenhamos medo de dizer sim para Deus. Não tenhamos medo de abrir o coração, abrir as portas para aquilo que Deus quer falar e fala com cada um de nós. Passei muito do tempo, não era este o propósito, mas hoje é um dia especial, né? Nós não podemos viver este dia sem agradecer o ágape. Um dia eu perguntei para o Senhor, tentando discernir o carisma: Senhor, o que é o ágape? O que é o ágape? O que é o ágape? Me ajuda a decifrar um pouco do carisma. O que é o ágape? E Jesus falou assim: não é o que é, a pergunta é: quem é o ágape? Eu sou. E aí eu entendi, gente, que o ágape não é uma simples coisa assim que está na nossa cabeça. É um perfume, mas é mais do que o perfume. O ágape é Jesus. Ele é o amor incondicional. Ele é a pessoa em questão. E quando nós entramos neste carisma para sermos moldados por Ele, na verdade nós queremos ser moldados à imagem de Jesus, que é o ágape. Por isso nesse momento vamos ficar de pé.